Sou nascido e criado no Grajaú. Meus pais são de lá, minha família e tudo mais. Meu pai, ele é paraibano, minha mãe é baiana, que não tem como falar de mim sem trazer um pouco deles. Então, meu pai largou tudo quando ele tinha seus 16, 17 anos, veio para São Paulo tentar a vida. Uma história um pouco sofrida assim, mas seria mais dos meus pais, porque se eu falar que a minha história é sofrida, eu tô mentindo. Meu pai nunca deixou faltar nada, muito pelo contrário, ele sempre se dedicou muito, muito mesmo. Ele trabalhava um mês fora e ficava sábado e domingo em casa. Ficava 1, 2 meses fora, ficava 3 dias em casa. Trabalhava viajando, né? E eu sempre falava, nossa pai, como que você trabalha tanto? Meu Deus do céu, você precisa ficar em casa, né? Dar atenção pra gente, enfim. Coisa de criança mesmo. E hoje eu vejo essa batida minha na consultora e falo, nossa senhora, a gente realmente paga a língua às vezes, né? Eu era o cara que tentei ser jogador de futebol, acho que é o sonho de todo moleque, principalmente quando a gente vem de comunidade. Quando eu tava ali nos meus 16, 17, terminando os estudos já, me machuquei. E nessa que eu me machuquei, eu fui dispensado do clube. Cara, já tava ali, adolescência pra me tornar adulto. É a hora que a gente já começa a ter um pouco mais de vaidade, que é comprar um tênis legal, que é comprar um celular legal. Então eu comecei a falar, cara, eu preciso tirar dinheiro de algum lugar. E foi onde, naquela época, 2017 ali, 2016, tava muito em alta Juliette. E foi onde eu comecei a entender que eu poderia ganhar dinheiro com aquilo. Aí fiz o meu primeiro Instagram, tenho Instagram até hoje, inclusive. Foi demais. Eu com 18 anos, tirando assim de livre, porque eu pagava R$100 no álbum, vendia 250. Então eu tirava assim no mês 3, 4 contos. A pandemia quebrou as pernas, né? Tinha que manter o aluguel, mas estava difícil de pegar mercadoria. Então eu ficava naquele, mantém ou não mantém. Cara, não tava fechando as contas, não tava dando certo. Eu preciso trabalhar. E aí, por incrível que pareça, eu nunca tinha trabalhado de CLT. Só que aí vem aquele, né? A gente quer algo fixo. Preciso de algo fixo para ter estabilidade, digamos assim. Aí eu lembro que eu passei ainda numa entrevista com um salário mais ou menos de 2,5 na época e com comissão e tudo mais, podendo chegar a 5 mil. Aí nisso, passei nessa entrevista e no mesmo dia eu tinha recebido a proposta de vir fazer o processo seletivo na consultora, com 1.550 de fixo, com ganhos podendo chegar até 20 mil. Né? Lembro que foi no meu primeiro dia que eu trabalhei na consultora, foi no dia 31. Teve um Metro Day, eu vi alguns corretores que inclusive trabalharam comigo, tirando 30 mil reais. Eu falei, gente, no mês 30 mil, eu falei, não é possível. Se ele tá tirando 30 mil, eu vou tirar 30 mil. Eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que abdicar de um certo tempo da minha família, do pessoal, de estar um pouco mais distante pra, cara, fazer dar certo. Cara, eu vou fazer 3 anos de consultora na minha casa e quando eu olho pra trás assim, eu falo, meu, olha tudo que tá acontecendo, como que tá acontecendo, da maneira que é, tudo muito rápido, a consultora acontece tudo muito rápido. Mas assim, por onde eu passei, né, eu ali com 6 meses já de consultora, eu já me tornei corretor líder, então já fui entendendo um pouquinho sobre como que era lidar com pessoas, entender a parte um pouco mais técnica e tudo mais, mas como gestor mesmo, gerente Arthur, eu completei 1 ano tem 3 dias. Trazendo um pouco assim dessa rotina, dessa dinâmica, né? Com o meu moleque, cara, eu aprendo com ele todo dia. Às vezes até em alguns treinamentos, né, que a gente aplica ali na operação. Esses dias mesmo, recentemente, eu dei um exemplo do quanto eu aprendo com ele e trago pro trabalho. A repetição de todo dia ter que ter aquela paciência de chegar e, pô, cara, você combinou comigo ontem que você ia fazer isso. Ele, pô, me desculpa. Vou melhorar, não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem, eu sei que você vai. Diariamente a gente tem essas conversas, ele vai melhorando aos poucos. Às vezes esquece porque é criança, tudo bem. Mas isso é engraçado de como isso traz no nosso dia a dia. Por exemplo, falando dos corretores, que a gente tem que ficar na orelha deles no sentido de, pô, cara, você tem que querer crescer, você tem que querer vencer, você tem que, corrigir seus erros, ó. Diariamente você precisa fazer isso, diariamente você precisa fazer aquilo, para encontrar a constância de fato. Mas eu tenho que trazer isso de uma maneira leve. No sentido de, cara, tudo bem, aqui é minha obrigação, aqui é o meu trabalho, mas de certa forma eu acredito que faz sentido e se une, porque fazer com você como eu gostaria que fosse feito comigo, eu faço o que é preciso fazer. Se eu preciso chegar mais cedo, eu vou chegar mais cedo, se eu preciso sair mais tarde, eu vou sair mais tarde, se eu preciso ser o cara legal, se eu preciso ser o cara chato, se eu preciso... É isso que eu preciso fazer para eu chegar naquele lugar, é isso que eu preciso fazer para atingir o objetivo, é isso que eu vou fazer. Então fazer o que precisa ser feito. Pessoas. A gente precisa de pessoas. Hoje o Arthur, pra estar aqui, tiveram muitas pessoas que passaram e brigaram na minha vida, na minha carreira, no meu profissional, no meu pessoal. Trabalho devolve, determinação e pessoas. Quero ser o melhor naquilo que eu faço. Então, quis ser sim um dos melhores corretores, quis ser sim um dos melhores gerentes. Hoje, como superintendente, eu quero ser um dos melhores superintendentes. E o próximo passo, minha próxima meta é me tornar diretor e ser um dos melhores diretores. Se eu não remover a minha fome, meu amigo, eu vou parar ali, eu vou me acomodar e acho que o comodismo não leva a gente pra lugar nenhum. E a minha trajetória é a razão pela minha carreira de sucesso. E com a costura na tua casa eu pude estar mais perto.